começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre liberdade artística. O artigo 5º determina que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E para falar sobre liberdade artística, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Zélio Maia, professor de Direito Constitucional. Também vamos conversar com o professor Aguinaldo Cuoco Portugal, doutor em Filosofia. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Zélio, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que significa, na prática, essa liberdade artística. Muito bem. A liberdade artística, nós podemos visualizar como espécie do gênero liberdade. Quando a Constituição fala em liberdade, e se usa muito a expressão liberdades civis. Os tratados internacionais que tratam do direito à liberdade usam a expressão de liberdade civil como gênero, que aí envolve liberdade religiosa, liberdade de manifestação do pensamento lato sensu, ou seja, em geral, e obviamente aí se encontra especificamente a liberdade artística. E a liberdade artística no Brasil sofreu grandes restrições no regime anterior, até 1988. E a Constituição, no artigo 5º, não podemos negar que houve um avanço e uma abertura o mais amplo possível. Os direitos, e aí se envolvem as liberdades civis em geral, eles não são absolutos. E, obviamente, toda liberdade, ela acaba desbordando naquilo que nós aprendemos ainda quando criança, que nossa mãe diz: meu filho, o seu direito termina onde começa o do próximo. Esse é o princípio básico de manifestação de qualquer pensamento, inclusive a liberdade artística, ou seja, a razoabilidade. Então, doutor Aguinaldo, isso significa que, na prática, a liberdade artística ela pode sofrer algumas restrições? Uma coisa interessante a notar, além daquilo que o doutor Zélio falou, é que a liberdade artística ela é, de fato, um subconjunto da liberdade de expressão. Porque na arte, você não apenas exprime aquilo que é verdadeiro ou falso, ou aquilo que é bom ou mal, do ponto de vista ético, mas você exprime também o que é belo ou feio, o que é impactante ou indiferente. Então, a liberdade artística, de fato, é algo bastante específico, mas, por outro lado, ela envolve elementos que também influenciam na conduta das pessoas. E, nesse aspecto, é preciso realmente ter cuidado com o tipo de restrição que é feito, para você não tolher a criatividade, mas também não impedir ou atrapalhar o direito dos outros, né? O próprio pluralismo de ideias, né? Que a partir desse pluralismo de ideias você gera novas ideias, que é o conjunto dessa... O grande perigo da restrição à liberdade artística é você impedir que as pessoas se expressem e, dessa maneira, enriquecer a cultura. É realmente um empobrecimento enorme o Estado ficar direcionando o que as pessoas devem fazer ou não em termos de arte, né? Nós vamos discutir mais sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos ver uma reportagem que mostra que em São Sebastião, cidade próxima à capital do país, pinturas no muro de uma escola pública foram parar na Justiça. O governo do Distrito Federal questionou os desenhos feitos em alguns dos painéis. São 102 desenhos com diferentes temas: natureza, animais, cultura popular, artistas brasileiros. Mas 6 painéis chamaram a atenção das autoridades. Eles criticam casos de corrupção, falhas na educação, saúde e transporte e a má distribuição de renda. O que ninguém imaginava é que essas críticas fossem causar tanta polêmica. A Secretaria de Educação do Distrito Federal pediu à direção da escola que os painéis fossem retirados. Segundo a sindicância aberta pela Secretaria, os desenhos desqualificam de forma gratuita instituições públicas. A diretora da escola foi chamada a dar explicações. Ela conta que todos os desenhos foram aprovados em reuniões do Conselho Escolar. Eu continuei com essa briga, né? Por conta da minha comunidade escolar, porque eles estão juntos comigo, os pais, os professores, os funcionários, então eles disseram que não era para pagar. A segunda vara de Fazenda Pública do Distrito Federal analisou o caso e decidiu manter os 6 painéis. Na liminar, o argumento usado é que a retirada das pinturas
fere o direito à liberdade de expressão garantida na Constituição Federal. A cidadania perde quando ela não tem como se manifestar. Foi uma decisão de um conselho, e esse conselho falava em nome de todos os segmentos da comunidade, em nome dos docentes, discentes, da coordenação, da direção, e a própria comunidade de São Sebastião teve uma participação importantíssima na decisão de escolha desses painéis. A decisão também foi comemorada pelos artistas plásticos do Instituto Metamorfose, responsáveis pela ideia de grafitar os 462 metros de muro da escola. Como artista, achei bom. Bom no sentido de que ruim se tivessem ganhado a causa, retirado mesmo, ia ser lamentável. Professor Aguinaldo, a gente pode dizer que nesse caso houve uma tentativa de censura ou a palavra é muito forte? Claro, houve tentativa de censura, sim, porque tentou-se coibir a expressão, a possibilidade de expressão daqueles artistas. E, na verdade, uma motivação política. Quer dizer, o que você tem nas sociedades democráticas hoje, no máximo, é algum tipo de classificação por faixa etária, de modo que você proteja as crianças, os jovens que não estão preparados, digamos assim, psicologicamente, para a exposição a certas manifestações. Mas, nesse caso, eram manifestações políticas. E aí, realmente, aí é o Estado se impondo a liberdade dos indivíduos de se expressarem em relação aos serviços públicos, por exemplo, né? Doutor Zélio, é preciso um cuidado maior quando se trata de espaço público, como a gente viu na matéria, ou o questionamento também pode ser feito se a pintura estiver num muro particular, vamos dizer assim? A partir do momento que nós temos uma manifestação que atacou os agentes públicos, como ficou bem claro aí, que eu vi rapidamente no painel, em que questiona uma educação falida, questiona a corrupção, então os agentes do Estado se sentiram ofendidos e, em nome do Estado, quis reprimir a exibição desses painéis. Obviamente, entendo que a decisão judicial foi correta, foi pautada na concepção de que, antes do Estado ser o protetor, o Estado tem que lembrar que ele é um conjunto de elementos formado pela sociedade. Sem sociedade não há Estado. E a sociedade é quem vai definir isso. O Estado tem que estar a serviço da sociedade. Serviço da sociedade. Exatamente. Agora, se essa pintura tivesse sido feita num muro particular, aí alguém podia questionar, professor? Pois é, aí, de fato, fica muito mais simples, porque vai depender apenas, no máximo, da faixa etária daqueles que vão ter acesso. Nesse caso, acho que nem isso. Então, quando é uma exposição privada, uma galeria, acho que aí realmente não cabe, de fato, qualquer restrição, né? Uma sociedade democrática, claro. E essa liberdade artística, ela vale para todo tipo de arte? Para música, pintura, escultura, vale para tudo? O que nós temos é um ideal democrático de sociedade, em que cada indivíduo tem que ter, a princípio, a liberdade de escolher. Quer dizer, nesse sentido, o máximo que você pode fazer, como eu falei, é restringir a que crianças não sejam expostas, por exemplo, a pornografia ou cenas de violência. Mas para adultos, em espaço privado, não tem o menor cabimento. Doutor Zélio, quando a gente fala em música, alguns ritmos apresentam canções com letras ofensivas, que exploram a sexualidade ou estimulam a violência. O que fazer nestes casos? A gente, às vezes, tem o velho costume de fazer uma crítica apenas ao Brasil, né? Mas essas produções culturais que se definem como de baixa qualidade, isso é um fenômeno mundial, né? Talvez a globalização tenha gerado uma idiotização. Mas nós não podemos, o meu gosto pode ser diferente do seu, isso não pode gerar, se eu acho que determinada manifestação cultural é de baixo nível cultural, sob a perspectiva de uma cultura formal, isso não pode gerar, obviamente, a vedação da exibição disso. Nós temos aqui buscar meios educacionais para você proporcionar uma análise crítica da sociedade a que se destina. Então, se eu discordo de determinado gênero musical, eu devo buscar convencer aqueles que estão próximos a mim de que esse não é o melhor, não lhe vai construir, não lhe vai trazer, não lhe vai agregar absolutamente nada em termos de cultura, mas não podemos deixar de ver que também é uma cultura que eu ou você discorda, mas que talvez até a maioria defenda. Professor Aguinaldo, na época da tragédia em Santa Maria, que vitimou mais de 200 jovens no incêndio da boate, foi feita uma charge
que mostrava como se os estudantes estivessem indo para uma universidade no céu. E alguns questionaram isso, acharam inadequado. O que é feito nesses casos? As pessoas podem questionar essa arte ou o artista é livre para colocar da forma como ele quiser? De fato, eu acho que ele é livre, sim. Eu posso, de fato, achar que é mau gosto, achar que é insensível, mas é muito pior censurar esse tipo de coisa, porque não há critério para por que sim, por que não. Mas, nesse ponto, eu acho que realmente fica... O gosto de cada um tem que ser respeitado, né? O máximo que você pode fazer é ver até que ponto aquele tipo de manifestação incita a violência, por exemplo. Ou até que ponto ela desrespeita os direitos. Quando não for esse o caso, realmente não cabe censura. Você pode dizer mau gosto. Você pode expressar a sua opinião. Mas aí, se a gente for dizer o que é um bom gosto a partir de critérios estabelecidos pelo Estado, você inviabiliza a arte. É o que você teve, por exemplo, nos regimes comunistas, onde a única expressão artística era aquela que refletia a opinião do realismo socialista, por exemplo. E foi um empobrecimento espiritual enorme da sociedade, né? Então, esse é um preço que não vale a pena pagar. Doutor Zélio, só para a gente encerrar esse bloco aqui, o que pode acontecer com alguém que publica, por exemplo, um material ofensivo ou vai além do que deveria ser considerada liberdade artística? Só complementando, é melhor correr o risco do excesso de liberdade na área artística do que você se submeter a uma prévia condução do Estado no que vai ser exibido. Quando há esses excessos, e isso é possível, a própria Constituição, no artigo 220, especifica que não se pode haver qualquer restrição, salvo alguns incisos do artigo 5º, dentre eles a vida privada, a intimidade, a honra da pessoa. Então, obviamente, isso pode, essa manifestação artística, posteriormente, e depois eu falo desse posteriormente, pode gerar um ataque a essa manifestação cultural, provando que você, na sua manifestação cultural, veio a violar a intimidade de alguém, e aí pode gerar indenização por danos morais ou por danos materiais. Agora, isso posteriormente, porque não se admite que previamente, exatamente o que foi colocado aqui, você já determine qual é a condução da atividade artística. Isso não pode. Agora, após a manifestação, obviamente, você pode avaliar em casos concretos se houve ou não algum excesso. E nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º. Volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o professor Aguinaldo Cuoco Portugal, doutor em filosofia, e o advogado Zélio Maia, professor de Direito Constitucional. No programa de hoje estamos conversando sobre a liberdade artística. Este é um tema que desperta a curiosidade das pessoas e também provoca dúvidas. Vamos conferir a primeira pergunta. Quem apresenta espetáculo na rua tem que ter autorização? Doutor Zélio, que tipo de autorização é necessária? Não há necessidade, obviamente, de uma autorização, salvo se essa manifestação tiver proporções a tal ponto que possa causar transtornos à coletividade que frequenta aquele ambiente. Mas aí não seria uma licença, obviamente, seria apenas uma informação aos órgãos competentes para que ele exercite o geral direito de liberdade de reunião. Não é para a manifestação do pensamento. Porque imagina que a situação em que vários grupos queiram se manifestar em determinado local central da cidade. Isso vai gerar um transtorno a toda a coletividade e até mesmo impedir que alguém queira manifestar o seu pensamento, ou seja, a sua liberdade artística. Então, quando você impõe que uma reunião de maior proporção seja comunicado, isso é exatamente para preservar o direito de outros grupos livremente se manifestar. Mas a simples manifestação artística, obviamente, não precisa de autorização. Professor, o senhor acha que essa necessidade ou não de autorização influencia na arte ou a burocracia às vezes faz parte? Eu acho que o Estado democrático de direito exige realmente que haja regras, que as pessoas respeitem as regras. Mas eu queria atentar para um aspecto interessante dessa questão da restrição. Eu recentemente ouvi falar de um caso de um livro de um determinado líder religioso evangélico sobre as religiões afro-brasileiras.
E o que estava sendo questionado não eram as opiniões desse líder religioso, porque, na verdade, do ponto de vista antropológico, eram bastante falsas e muito mal justificadas, mas a questão da incitação à violência contra pessoas que pertencem a esses grupos religiosos. Quer dizer, as pessoas têm direito de falar bobagem, de ter gostos duvidosos do ponto de vista artístico, mas elas não podem fazer esse tipo de coisa do ponto de vista da agressão, da violência. Ou seja, realmente a liberdade de você produzir bens artísticos que sejam ruins ou mal informados, elas não têm problema nenhum. Agora, realmente, cercear o direito dos outros, colocá-los em perigo, é que você não pode fazer. Doutor Zélio, o tema do programa de hoje foi sugerido por um artesão que viaja o país em uma Kombi apresentando o trabalho dele. Ele questiona que em alguns municípios é impedido de trabalhar e tem até que mostrar a Constituição. O que pode ser feito em casos assim? Ele é um comerciante, pelo que me parece. E para o exercício do comércio, mesmo artesão, tem regras próprias, mas, obviamente, a prefeitura, no caso aí, vai estabelecer regramentos, desde que esses regramentos, obviamente, sejam razoáveis e apenas sob a batuta da visão comercial e de organização mínima daquela sociedade. Fora isso, é excesso. Não pode isso violar o direito da manifestação artística. Se ele quiser simplesmente expor a arte dele, aí pode, sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Porque a arte tem várias interfaces, né? Tem essa interface com o comércio, tem interface com a educação, a formação das ideias, a formação do caráter, da conduta das pessoas. Então, no fim das contas, a liberdade artística, ela tem que levar em conta esses vários elementos de ligação da arte com outras esferas da vida, né? Não é simplesmente o sim ou não, né? Pois é, aí que está. Se fosse mera expressão daquilo que eu considero belo ou impactante, realmente não haveria por que limitar coisa alguma. Mas como ela tem influência sobre vários outros elementos da vida, política, exato, social, saúde, integridade física, de fato, aí você tem que ver cada caso particularmente, né? E nós vamos a mais uma pergunta. Como os artistas podem se formalizar? Doutor Zélio, todo artista tem que se formalizar? Como é que isso pode ser feito? Existia uma lei que exigia que o artista tivesse um registro, uma carteirinha para poder exercer a sua arte. E isso o Supremo considerou que não encontra guarida na nossa Constituição atual, está certíssima a decisão do Supremo. Amanhã eu posso, obviamente, manifestar livremente o meu pensamento como artista, eu posso resolver ser poeta da noite para o dia. Então, evidentemente, não tem nenhum sentido a exigência de formalização de artista. E quem quer se formalizar? Quem quer fazer? Tem a liberdade, obviamente, aí é questão associativa para melhor defender os seus interesses e isso aí se recomenda. Isso é recomendável que se faça. Tem mais a ver com a formação, né? Para que você faça uma arte de melhor qualidade, você ter uma formação específica, você se associar a outros artistas da mesma área. Pode ajudar então, professor? Eu acho que para fazer uma arte de qualidade melhor, mas não de fato como obrigação perante o público, isso realmente eu concordo com tudo. E tem que pagar imposto, o artista ou artesão de rua? Como atividade econômica. Se ele vender o produto... Transborda naquela questão, né? Se eu tenho o objetivo de lucro, né, isso de ter uma renda a partir dali, obviamente ele tem que ser tributado. Nas ruas as pessoas falam sobre liberdade artística. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu creio que a expressão popular ela deve ser livre. Se a rua é pública e todo mundo pode, tem um monte de gente que bota placa, atrapalha o trânsito, bota cadeira, bota tudo, e você não pode passar, ninguém fiscaliza isso, por que vai ter fiscalização para apresentação de rua? É uma arte, né? Então, assim, eles precisam ser espontâneos, vai depender, eles não precisam seguir um horário, um local. Pelo contrário, deveria ter apenas uma maior atenção para com eles, uma maior valorização. Eles têm que ter um olhar com mais atenção por parte das autoridades para que venha a ser desenvolvida essa arte com eficácia, né? O artista precisa de apoio, precisa de segurança e precisa de incentivo para crescer, para ajudar esse povo hoje em dia. Professor, como disse um dos entrevistados, a rua é pública. Mas isso significa um sinal livre para os artistas e artesãos? Pois é, inclusive porque ideias são mais complicadas do que cadeiras, né? Você tem várias consequências disso para a formação das pessoas, para o modo como elas vão proceder.
Então, tem a ver com essa interface da arte com a educação, por exemplo. Quer dizer, que tipo de arte está sendo apresentada em espaço público, se ela é, por exemplo, própria para crianças. Esse tipo de coisa que, no máximo, o Estado pode controlar. Ou então, se é uma atividade econômica, que tipo se ela está interferindo na liberdade de ir e vir das pessoas. Quer dizer, é esse tipo de interface da arte com outras esferas da vida que tem que ser levado em conta. Mas, fora isso... E o que foi abordado aqui é muito interessante porque, claro, a interface em todas as áreas, inclusive na questão arrecadatória, tributária do Estado. Então, sendo o caso, pode haver restrição, pagar impostos, tal, porque gera uma renda e a partir daí o Estado arrecada. Mas a questão é tão delicada que, por exemplo, o Estado pode, sob o argumento tributário, por exemplo, cercear indevidamente a liberdade artística. Então, essa razoabilidade precisa ser analisada em cada caso concreto. Ou seja, será que é razoável tributar em determinado patamar ao ponto de impedir a livre manifestação artística? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Há pouquíssimas situações em que previamente você pode estabelecer restrições. E uma delas, obviamente, é a formação ética moral da criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente cuida disso, mas mesmo que não cuidasse, há um conceito moral que ordena no sentido de impedir determinadas manifestações em determinados horários, em determinados veículos de comunicação. Nós temos no Ministério da Justiça uma seção encarregada de classificação de horários, de faixas etárias. E hoje o mercado cinematográfico cuida muito disso, em que tira determinadas cenas exatamente para alcançar uma faixa etária mais elevada. Isso acontece muito nesses filmes de super-heróis, né, em que eles tiram determinadas cenas para alcançar uma maior faixa etária. Uma coisa curiosa é que os editais de apoio a manifestações artísticas por parte de, por exemplo, fundações como o Banco do Brasil, da Caixa Econômica, outras instituições, eles colocam determinados critérios do ponto de vista ético e do ponto de vista político. Já antes da produção. Certas coisas não são admissíveis. Por exemplo, posições políticas extremistas, neonazismo, esquerda extrema, por exemplo. Determinadas pornografia, coisas assim. Quer dizer, aí você já tem um direcionamento do ponto de vista do financiamento. Bom, e para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma dica para que a arte continue sendo espontânea e os artistas possam trabalhar sem problemas. Professor? O que a gente tem que evitar ao máximo é que o Estado se torne uma tutela daquilo que as pessoas devem ou não ver ou apreciar. Isso tem que ficar realmente ao gosto de cada pessoa. Isso faz uma sociedade mais madura, mais diversa, e mais interessante, mais inteligente. Doutor Zélio, para o senhor. Eu defendo a diversidade de ideias, né? Eu discordo de muita coisa que eu vejo, no entanto, eu reconheço que tudo que eu vejo e que eu discordo acaba me trazendo algum aprendizado, né? O sentido crítico é que não pode ser abafado em hipótese alguma. Toda e qualquer manifestação cultural deve ser preservada, mesmo aquelas que eu, Zélio Maia, discordo. É isso porque eu não sou o dono da verdade. E na democracia só se vive em pluralismo de ideias. Isso ficou bem claro, eu vou dar um exemplo, no juridiquês, como eu costumo brincar, na passeata da Marcha da Maconha, como ficou conhecida, em que ia ser discutido no Supremo Tribunal Federal a possibilidade ou não da manifestação ser trazida às ruas para defender o uso da maconha. O Supremo, entendo, numa decisão primorosa, concluiu que se a lei proíbe o uso de entorpecentes, eu não posso proibir a sociedade de discutir a lei que proíbe o uso de entorpecentes. Porque senão você cria uma verdade inquestionável e isso se eterniza e, obviamente, a sociedade evolui. Então, a livre manifestação do pensamento, que, obviamente, estamos falando de uma forma genérica agora, não pode proibir que a sociedade questione a situação atual. E na questão da Marcha da Maconha, isso ficou bem claro. Ou seja, eu quero questionar se deve ou não ser liberado, até porque há uma discussão por trás disso muito maior do que simplesmente um ilícito penal.
Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professor Aguinaldo, doutor Zélio, agradeço a presença de vocês Muito aqui obrigado. no estúdio do Artigo 5º e aproveito para agradecer também ao artesão Rodney dos Santos Machado, que sugeriu o tema debatido hoje no Artigo 5º. Você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!